Olá galera, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai continuar conversando sobre o assunto que gira em torno do comércio mundial, né? Principalmente os blocos econômicos, né? Parte 2, né? Porque vamos falar hoje sobre o NAFTA, né, que é um bloco econômico extremamente importante, criado a partir de 92, mas começou a funcionar em 94, né, bloco econômico esse composto pelos Estados Unidos, o Canadá e o México. Falaremos sobre a APEC, né, que é um bloco econômico também muito importante, criado lá em 89, né, composto esse bloco econômico por 21 países, né, pertencentes à Ásia, pertencentes à América, que tem em comum o Oceano Pacífico, e falaremos também das características importantes, as características mais principais do Mercosul, também criado a partir de 91, né, começou a alguns tratados serem feitos, e começou a vigorar a partir de 94, né? Bloco econômico esse composto por Brasil, a princípio, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Posteriormente, a Venezuela, e aí, né, distanciamento do Paraguai, a gente vai ver como funciona as principais características desses blocos econômicos que foram citados aqui, tá bom? Primeiro vamos falar sobre o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Tudo bem, galera? Foi criado em 92, mas começou a funcionar em 94, oferecendo vantagens no acesso aos mercados entre os países membros, que são os Estados Unidos, o território mexicano, no caso o México, e o Canadá, né? Aqui tem uma tela, uma imagem que menciona pra gente, né? Que nos mostra o Canadá, Estados Unidos e o México. Aí está a descrição, né? A população, o PIB, né? O PIB per capita, grau de analfabetismo e expectativa de vida desse território. Informações, né, adicionais, tudo bem? O acordo, galera, entre esses três estados, ele prevê uma zona apenas de livre comércio. Né? O NAFTA, diferentemente, por exemplo, da União Europeia, objetiva estabelecer apenas a livre circulação de capitais e de mercadorias. A gente vai ver o porquê, né, que objetiva, no caso, o NAFTA, objetiva apenas esse princípio e não os outros princípios que cada bloco econômico pode alcançar, como a gente viu lá na primeira aula que tivemos, beleza? Eliminação das barreiras legais e tarifa alfandegária, ou seja, menos taxação de impostos para circulação de produtos, porque quanto menos tributo se paga, mais barato o produto fica e, consequentemente, há uma comercialização muito maior desse produto, né? E não há o objetivo de estabelecer a livre circulação de pessoas, a gente vai ver o porquê. Tudo bem, galera? Vamos lá, alguma informação importante, né? A disparidade socioeconômica entre os territórios que formam o NAFTA é marcante. Sobretudo, né, ao se comparar, por exemplo, a economia dos três territórios. Canadá, extremamente desenvolvido, um país de primeiro mundo. Os Estados Unidos, né, sem apresentações, não precisa nem de comentar, né, um modo de dizer de tão sabido como é a economia dos Estados Unidos e a economia mexicana, né? O México obteve, galera, um elevado crescimento econômico pela instalação, evidente, né, de indústrias dos Estados Unidos e do Canadá no território mexicano, ou seja, a partir do momento em que o NAFTA foi criado, né, e o México foi convidado a fazer parte desse grupo, desse bloco, né, contendo dois ricos, né, e um pobre, é evidente que com o crescimento econômico dos Estados Unidos, o México também vai crescer, normal. Mas aí o problema todo é criado quando a economia desses dois grandes estiver muito em declínio, evidentemente que o México vai sofrer muito mais, né? Devido ao que a gente até comenta na teoria econômica, chamar de corrente de negócio, a sua capacidade de produção, consequentemente de exportação e importação, né, façam que a sua economia seja uma economia extremamente dependente da economia, principalmente norte-americana, né? Contudo, a economia mexicana tornou-se extremamente dependente, como eu havia falado para vocês, das demais, principalmente dos Estados Unidos. Além disso, grandes níveis de desigualdade, né, de disparidade econômico-social se mantiveram no território mexicano a partir do momento em que o México ele passou a compor o NAFTA, né? Outros obstáculos que dificultam uma maior integração do México, por exemplo, com os Estados Unidos, se refere à rota de imigração nordestina,
da parte nordeste, né, do território mexicano e sul-americanos pelo México para entrarem para os Estados Unidos, e claro, o narcotráfico mexicano, que movimenta de 100% de toda a droga consumida nos Estados Unidos, 90% passa pelo México. Então, por exemplo, se passa a ter a livre circulação de pessoas entre esses três territórios que pertencem ao NAFTA, consequentemente o aumento do narcotráfico vai aumentar, porque é quase impossível de controlar, né? Sendo ilegal a entrada de mexicanos para os Estados Unidos, por exemplo, já acontece essa quantidade muito grande de entrada, né? Não só de imigrantes ilegais, mas também de drogas. Imagine então se isso é aberto. Isso é o pensamento das autoridades do Canadá e principalmente dos Estados Unidos, e principalmente agora com Donald Trump, né? Vamos para um outro bloco econômico chamado de APEC, né, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Foi criada em 1989, ou seja, com o fim da Guerra Fria, né? O Muro de Berlim estava se ruindo naquele instante, o Bloco Socialista Soviético muito em declínio, né? E não sei se vocês perceberam, os blocos econômicos eles vão ser criados e vão ficar ainda mais fortalecidos a partir exatamente do declínio do Bloco Socialista Soviético. Consequentemente, a globalização passa a ser, né, algo extremamente importante a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, que não vai haver mais aqueles dois embates, né, entre as duas principais nações, e principalmente os dois principais blocos, melhor dizendo, o capitalista com o socialista, e agora não tem mais esse embate, porque um desses dois blocos ruiu e o bloco capitalista, encabeçado principalmente pelos Estados Unidos, ele reina, consequentemente o neoliberalismo e as noções básicas do capitalismo, como nós já sabemos, né? Devido ao crescente comércio e interdependência econômica entre as nações dessa região, no caso do Pacífico, ou seja, região asiática, região americana, né? Esse bloco engloba diversas economias da Ásia e da América e da Oceania. Aqui estão os territórios, né? São 21 países, Austrália, Chile, China, enfim, né? Vietnã, México. Aqui um mapa da APEC, né? Simbolizando essa grandiosidade que é esse bloco econômico, né? Tem de tudo a vir a ser, se não um dos principais, o principal bloco econômico, caso alcance alguns objetivos que a gente vai ver aqui agora, tá bom? A produção industrial desses países, somando-se esses 21 países, né, que compõem esse bloco, chega-se a metade de toda a produção mundial. Não é muito difícil a gente perceber, porque dentro desse bloco econômico estão os Estados Unidos, a China, né, alguns dos tigres asiáticos, os novos principalmente. Nós temos o território australiano, japonês, Vietnã. São territórios extremamente produtivos, na verdade. Será o maior bloco econômico no mundo. Caso, galera, não quer dizer que eles não são, né, um bloco. Fazem parte sim de um bloco, né? Declarado um bloco econômico. No entanto, será o maior bloco econômico no mundo caso o que a gente vai ver daqui a pouco, né, consiga alcançarem alguns objetivos, adquirir algumas ações para que possa concretizar e ficar um pouco mais desenvolvido esse bloco econômico, né? Alguns números impressionam e comprovam a eficiência desse bloco. Vamos lá para alguns. Nós temos a população de 2 bilhões e 760 milhões e 300 mil, né, habitantes, ou seja, uma quantidade muito grande de pessoas. Alcança um PIB de 38,78 trilhões de dólares, né? Alguns dos principais objetivos vão lá, né? O principal objetivo da APEC, né, a redução das taxas alfandegárias entre os países membros para promover ainda mais, né, o livre comércio na bacia do Pacífico, resultando no maior desenvolvimento econômico, claro, da região, né? Ficou estabelecido que até 2010, ou seja, 10 anos atrás, os países desenvolvidos estabeleceriam uma zona de livre comércio, ou seja, menos tarifa alfandegária,
para que essa zona de livre comércio possa ser muito mais desenvolvida. E os outros países, ou seja, os não muito desenvolvidos, até no caso 2020, né, estabeleceriam uma zona de livre comércio para que esse bloco possa se desenvolver ainda mais, né? Beleza? Vamos para o próximo, que é o Mercosul, né, o Mercado Comum do Cone Sul. O processo de criação do Mercosul iniciou-se em março de 1991, quando foi assinado um tratado, né, no Paraguai, chamado Tratado de Assunção, pelos presidentes da República dos territórios que fundaram o Mercosul naquele instante, né, no caso Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 94, com a assinatura do Tratado de Ouro Preto, foi sancionada a formação de uma união aduaneira entre os países, ou seja, o Mercosul ele começa a ser pensado, ele inicia-se em 91 e em 94 definitivamente ele começa de uma forma mais efetiva, né, a união aduaneira acontecer, né? Vamos ver algumas, né, algumas das características desse bloco, beleza? A criação da TEC, né, que é a Tarifa Externa Comum para o comércio com os países que não fazem parte do bloco, né? Mesmo não sendo aplicada a todos os produtos, a TEC, no caso a Tarifa Externa Comum, fixou a partir de 17 de dezembro de 94 uma política conjunta entre os países membros, visando a integração e ao fortalecimento comercial do bloco, ou seja, as taxações para venda, no caso exportações de produtos para países que não fazem parte do bloco, ela existe, né, para que os membros do bloco possam, de certa forma, não serem concorrentes, e sim complementares, né? O Mercosul encontra-se no estágio de união aduaneira, ou seja, o que quer dizer isso, né? A área de livre circulação de bens, de serviços, de mão de obra e de capital, né? Tal como a gente viu nas aulas passadas. São os estágios de integração que o bloco econômico pode alcançar. No caso, união aduaneira é o segundo estágio, tudo bem? Aqui temos uma imagem, né, dos membros aqui em verde do Mercosul. Notem que aqui está a Venezuela. A partir de 2012, a Venezuela passou a ser de forma efetiva membro do Mercosul, mas a gente vai ver alguns problemas que internamente a Venezuela ela passou a ter a partir de 2016, 2017, e ela teve de se distanciar, né? E a gente vai ver o porquê disso, tá bom, galera? Informação importante, beleza? Em 2006, houve ampliação do Mercosul, no caso com a entrada da Venezuela. A Venezuela entrou em 2006, mas não de uma forma efetivada como vai vir a acontecer a partir de 2012, né? No mesmo ano, a Bolívia solicitou a sua adesão, né? A Colômbia, Equador, Peru, a Bolívia e o Chile são países que atuam como membros associados, eles não são membros permanentes, né? A diferença fundamental do status desses países, ou seja, que são membros associados, está na não adoção da TEC, ou seja, permite com que esses países possam negociar, galera, livremente com os demais mercados e países sem terem de tarifarem de forma comum, né, tal como existe no interior do Mercosul com os países que são membros fixos, beleza? Após a criação do Mercosul, as trocas comerciais entre os membros tiveram um significativo crescimento, né, porque passou a existir a integração entre esses países formando o bloco, há uma tendência de diminuir as tarifas alfandegárias, para, consequentemente, a circulação de produtos aumentar cada vez mais, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra para a gente, né, que a partir de 91, como aqui está mencionando, ó, com a criação, né, do Mercosul, nós temos as taxas de exportação, né, as taxas de importação ficando cada vez maiores, né, maiores, exportações essas para os Estados Unidos, importações dos Estados Unidos, né? Enfim, ou seja, a aproximação entre os países que compõem o mesmo bloco e tendo como principal característica do bloco econômico a diminuição, né, até a inexistência de tarifas alfandegárias, façam que os produtos circulam muito mais, beleza? Claro, né, falaremos sobre alguns problemas existentes no interior do Mercosul, no caso, crises no Mercosul, né? Em 2012, o bloco sofreu, né, a pior crise desde então, né?
completaria, no caso, 21 anos, o Mercosul nesse instante, né, enfrentou a pior crise desde sua criação. Diante da crise econômica do mundo, né, nesse instante, o Brasil e a Argentina criaram bloqueios para a entrada e saída de mercadorias no importante mercado bilateral entre eles. Ou seja, né, aquilo que eu comentei agora deixa de existir devido a um protecionismo que deveria existir no interior das suas economias devido à crise de proporções mundiais a partir de 2008, com a quebra da Bolsa, com o problema hipotecário, melhor dizendo, nos Estados Unidos, né? A Argentina entrou em um declínio muito importante, né? Um problema econômico muito grave, e eis que, diante desse problema econômico, a tendência é fecharem um pouco, e isso foi feito tal como a gente mencionou, né? No âmbito político, aqui é no âmbito econômico. No âmbito político, vamos ver agora, né? O impeachment do ex-presidente paraguaio Fernando Lugo aconteceu em junho de 2012. Né? Isso aí trouxe um desgaste muito grande para o Paraguai e, consequentemente, para o Mercosul, e a gente vai ver o porquê. Fato que colocou o Brasil na presidência do bloco no primeiro semestre, né? E olha o problema todo. No segundo semestre de 2012, o Fernando Lugo ele seria o presidente do Mercosul, e ele sofre um impeachment no território paraguaio. A gente vai ver o porquê disso acontecendo, né? Aí houve a suspensão do Paraguai, o Paraguai distanciou devido a esse desgaste interno, consequentemente desgastaria os outros territórios, e houve a maior aproximação, a adesão da Venezuela, o distanciamento de um e a aproximação de outro, né? Aqui, ó, Lugo foi afastado do poder pelo Senado após um processo político relâmpago, rápido, né, iniciado por conta do conflito agrário que terminou com 17 mortos no interior do país e foi encarado pelo governo local e pela comunidade de países sul-americanos, principalmente os membros do Mercosul, como a ruptura da ordem democrática no país. No caso, no Paraguai, a oposição paraguaia acusou o ex-presidente de ter agido de forma inadequada e no episódio e de governar de forma imprópria, negligente e irresponsável. E, consequentemente, né, o Lugo aceitou o seu afastamento, né, e o seu vice, que é o Frederico Franco, ele assumiu o poder, e o mandato que vai até 15 de agosto de 2013, quando o Horácio Cortés, escolhido em eleições democráticas realizadas em 21 de abril de 2013, ele vai assumir o poder posteriormente, né? O retorno do Paraguai ao bloco estava previsto para depois da posse do Horácio Cortés, né? Só aconteceu, galera, no dia 19 de dezembro de 2013, né, alguns meses depois, após o parlamento aprovar de forma definitiva o protocolo de adesão, definitivamente falando e fazendo, né, da Venezuela ao Mercosul. O Paraguai eliminou o impedimento final ao regresso pleno ao bloco e tem o objetivo de normalizar as relações, né, diplomático-econômicas com os membros que estavam muito desgastados devido ao problema interno iniciado em 2012. Né? Vamos ver o caso específico da Venezuela e uma nova crise no interior do Mercosul. Tudo bem? Em agosto de 2016, os países fundadores do bloco, no caso Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, impediram que a Venezuela assumisse a presidência rotativa do Mercosul. Em 2016, né, no caso, o segundo semestre de 2016, a Venezuela seria a presidente, né, do Mercosul. No caso, o presidente, né, da República da Venezuela seria o presidente interino, rotativo do Mercosul. Né? Foi exigido para que a Venezuela pudesse chegar a essa presidência, né? Ela foi barrada porque alguma coisa interna estava acontecendo. Foi exigido que a Venezuela cumprisse uma série de compromissos assumidos no protocolo de adesão ao Mercosul até o início de dezembro de 2006, porque ela estava, digamos, em débito. Né? Passados 3 meses protocolares e sem que a Venezuela cumprisse os compromissos, o país foi suspenso do bloco. Ou seja, você tem X quantidade de meses para que você possa ficar em dias, digamos assim, para que você possa continuar pertencendo ao bloco econômico Mercosul. Né?
das 1.224 normas técnicas exigidas que o país deveria adotar até 4 anos após sua adesão, ocorrida em 2012, no caso 2012 até 2016, né, 238, ou seja, 80% do total, ainda estão pendentes. E dos 57 tratados do bloco que deveriam ser ratificados, reestruturado, atualizado, modificado em algum ponto, né, em seu protocolo de adesão, Caracas, no caso, a capital do território venezuelano, só incorporou desses 57 apenas 16 desses protocolos, desses tratados, né, no caso 25%. Aí fica complicado. Tudo bem, galera? E esse foi o nosso comentário de hoje, tá bom? Espero ter contribuído para que vocês possam aprender ainda mais sobre as noções básicas da economia. Economia essa que gira em torno desse mundo globalizante, né? Cada vez mais próximo, no entanto, com o mesmo tamanho. Tudo bem? E foi um prazer imenso, né? Até mais. Fiquem em casa, tudo bem? Cuidem de vocês e de quem vocês amam, tá bom? Foi um prazer imenso, sempre. Tá bom? Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E fui.